Cadima. Vamos lá então, né? Bom, a condição dele como verbo. O particípio na condição de verbo, como verbo, tá? Descreve uma ação contínua que pode ser tanto presente, passado ou futuro. Aquela condição que eu já expliquei, que envolve muito a questão aqui no Tanar, tá? Então, dependendo do contexto. Então, o particípio como verbo vai depender do contexto, tá? Isso aqui é sempre bom informar. Sempre ele pode ser uma condição de tempo verbal, tá? Tempo verbal. Então, nós vamos ver esta condição de tempo verbal. Deixa eu ver aqui uma outra situação dele como verbo, tá? Ou seja, isso que eu acabei de falar, ele compõe tempos, tá? O particípio como verbo. É importante a gente demorar nisso aqui para ficar bem legal. O particípio é uma forma nominal do verbo e indica uma ação concluída. Daí vimos a questão dele, ele como adjetivo, tá? Vimos a condição do predicativo, onde entra a ação sintática. E agora, como verbo, ele compõe tempos, tá? Que é a questão do presente, futuro, passado, ou seja, tempos compostos, tá? Tipo assim, ter, haver, tá? Sempre no sentido lá dos afirmativos da voz passiva, tá? Ou seja, ser, estar, tá? Então isso aqui tem muito a ver com esse tempo ter, haver, tá? Essa situação. Ele se torna assim regular, vamos dizer assim, na primeira pessoa, com a conjunção ado, tá? Eu agora falei aqui do ado aqui em uma outra situação, tá? Foi lá no predicativo, tá? Porque a ligação. E também ido, olha, ado na primeira pessoa, ali na conjugação, ado, e ido, ado, A-D-A, ido, I-D-O, na segunda ou terceira pessoa, tá? Tipo assim, ó, palavra como cantado, final ado, palavra como vendido, final ido, partido, final ido, tá? Então vamos aqui as condições, tá? Por isso que eu digo, é importante a gente investir no tempo. Eu venho falando aqui sempre a questão de nossa metodologia de ensino. O que é que eu chamo atenção para este particular? Atenção nesse particular que eu chamo é que eu não pego uma situação e jogo. Toma, te vira. Participe isso, é isso aí, vamos ao texto. Olha, não, a gente investe nesse tempo que nós temos pouco. Tá? Lá na aula física a história é outra. Aqui eu procuro até conversar, relaxar, porque senão se a gente pesar, não é isso? Então, mas aqui a gente segue o entendimento. Então vamos lá. Então vimos essa condição, vimos aqui eu li ainda há pouco, tá? Que como verbo ele descreve uma ação contínua, principalmente, esse outro detalhe, tá? Aí vai depender da questão de texto, tempo. Então vamos aqui, uma questão do presente, um exemplo, tá? Isaías 61:8. Isaías 61:8.
Tá? Eu quero fazer uma observação aqui muito importante. Você sabe, já aprendeu, sabe muito bem que nós temos no original a condição literal, que a condição literal não é aquele nosso entendimento do português. Primeiro, que uma palavra tem N derivados, e dali é extraído o quê? A tradução livre. Tá? Então eu estou direto numa espécie de tradução livre. Agora, baseado no jussivo, participativo e tudo isso que vimos até aqui, vamos ver um pouquinho mais, você tem que entender isso, você tem que ler aí em hebraico, fazer a sua tradução, que você já é um exegeta, você já é um tradutor, sabe? Faça a sua tradução e identifique essas situações. Aí a gente considera que fica show de bola, vocês estão entendendo, tá? Então, chamando a atenção disso aqui. Por exemplo, Isaías 61:8, pois eu sou Yahvé, esse Yahvé aqui é Yahvé, Adonai, o Senhor. Então, eu estou lendo como Yahvé, já entendeu, tá? Então, pois eu sou Yahvé, que amo a justiça. Agora, presta atenção, se você for aí para o original, você vai ver que ali temos a condição de Adonai aqui, né? Yahvé, o Senhor, né? Que ali, Yahvé, aí vamos ter o Ihove, né? Aí Moshipat, tá? Tudo ok. Sempre também nós não temos aqui, na maioria das vezes, um texto completo. Pegamos aquilo que a gente quer para o entendimento aqui da aula. Então você vai ver aqui a condição desse particípio como verbo no presente, pois eu sou. Então, eu sou. Aí, condição de texto, dependendo de contexto. Lá, esse texto, dentro de um contexto, quando ele diz eu sou, nada de vir com aquela história daquele trecho lá, eu sou que não existe eu sou que sou. Já sabemos disso, mas não é para confundir. Isso aqui é outra situação. Então, pois eu sou Yahvé, que amo a justiça. Então, presta bem atenção, que você vai verificar aí o contexto. Está pegando agora a aula aí, tá? Quando ele diz eu sou, né? Aqui soa o presente. Mas qual é a condição disso aqui? Ele compõe tempos e depende do contexto. Ele está dizendo assim que eu sou. Agora, no contexto, este eu sou. Aí é a condição de tempo, tá? Ele compõe tempos compostos. Aí vem as condições de detectar essa condição desse modo verbal, né? Onde temos aqui que eu amo. Então, nós vamos ver se isso aí tem a ver com ter, com haver, ser, estar. Essas situações que a gente tem que entender, tá? Porque também tem uma outra situação que eu já deixei claro na última aula, para não confundir as coisas do português, que vamos ter uma diferença sempre no hebraico. Sempre vamos ter uma diferença, tá? Então ele, como verbo que tem a ver com tempos, aí tem certas situações
que no português você identifica. Aqui é que vai depender do contexto. Então, pois eu sou. Tá? E ele diz quem é. É Yahvé, né? Que ama o quê? A justiça. Então, a questão aqui de tempos, de ter, haver, tá? Do português trazido para cá, é que você vai ver esses detalhes dentro de um contexto. Ok? A gente apresenta a aula mostrando o caminho, tá? Dentro do contexto. E é por isso que eu digo sempre, né? A dúvida é sempre falar com o Morei. Mas tá bem claro, bem entendida a situação. Ani Olê Choté, Mitz.